Oi, gente! Bom dia! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem e controlando aí essa ansiedade, né? Com vontade de voltar à nossa rotina, inclusive a rotina escolar. E a gente às vezes reclama que tá cansado, que precisa de férias, que não vê a hora de encerrar essa fase escolar, mas quando a gente tá longe, a gente morre de saudade, não é mesmo? Para a próxima quinzena, nós vamos inicialmente retomar o último conteúdo que eu deixei lá para vocês, que era trabalhando a nomenclatura das ramificações. Então eu vou iniciar essa quinzena trazendo aí uns exercícios para a gente reforçar essa nomenclatura, ok? Na sequência, nós vamos agora começar a introduzir diferentes grupos funcionais, ok? Nós trabalhamos até agora hidrocarbonetos e nós vamos passar a estudar diferentes funções. E vocês vão ver que, em termos de nomenclatura, não muda muita coisa, tá? Por isso que é essencial que nós tenhamos compreendido essa etapa de hidrocarbonetos para a gente seguir adiante, ok? Bom, então, para a gente dar continuidade ao estudo das estruturas orgânicas, nós vamos agora introduzir uma nova função. Nós vamos estudar um grupo de estruturas de moléculas que fazem parte do grupo das funções oxigenadas. Logicamente, elas vão possuir pelo menos um átomo de oxigênio na sua estrutura. Mais especificamente, nesse momento, os grupos que nós vamos trabalhar, que são as classes de álcoois, enóis e fenóis, eles possuem como grupo funcional o OH, que é a nossa hidroxila. Vamos lá ver como que ficam essas estruturas e aprender a trabalhar a nomenclatura oficial e também a usual? Olá, meus amores! Vamos retomar os exemplos de ramificações para que a gente dê continuidade ao exercício da nomenclatura, ok? Nós vimos que os grupamentos de carbono que sobrarem além da cadeia principal selecionada, eles são chamados de ramificações ou radicais. E eles também receberão nomes quando for preciso dar nome a uma estrutura orgânica, ok? Vimos ainda que, de acordo com a quantidade de carbonos que sobram nesses grupamentos, a gente vai utilizar a mesma tabela de prefixo que a gente utiliza para dar nome à cadeia principal, ou seja, um carbono nós chamamos de met, dois carbonos, et, e a terminação que pode ser il ou ila. Portanto, este radical eu chamo de radical metil ou metila. Aqui eu teria um etil ou um etila, e assim por diante, ok? Notem ainda que quanto mais carbonos nós tivermos, maior será a complexidade dessa ramificação. Por quê? Porque com maior número de carbonos, nós podemos fazer ligações através de átomos diferentes nessa estrutura, ok? Por exemplo, aqui o caso do propil. Por que é propil? Porque é uma ramificação, é um único grupo que tem 3 carbonos. Entretanto, esse carbono, essa ramificação, ela pode estar ligada tanto pelo carbono da extremidade, e aí tanto faz o lado, seria a mesma estrutura, mas também pode estar ligado pelo carbono do meio, e aí a configuração dela nessa cadeia ela é diferente. Por isso, nós daremos nomes diferentes. Quando nós tivermos a ramificação com 3 carbonos e ela estiver ligada pela extremidade da cadeia, tanto faz o lado, nós chamaremos simplesmente de propil ou ainda pode aparecer como N-propil. Esse N significa de cadeia normal, que é a cadeia mais simples, ou seja, estão os carbonos uns ao lado do outro e ele está ligado pela extremidade, ok? Diferentemente, nesse exemplo aqui, ele está ligado pelo carbono do meio.
como é que eu vou dizer lá na estrutura que ele está ligado ao carbono do meio? Então, agora, nós podemos usar duas denominações. Sec-propil. Por que sec? Sec vem de carbono secundário. Olha só, vocês se recordam o que é um carbono secundário? Carbono secundário é aquele que se liga a dois carbonos. Lógico que nós estamos desconsiderando a cadeia principal, certo? Porque, na verdade, esse carbono aqui ele está ligado na cadeia principal, ou seja, a um outro átomo de carbono. Mas na hora de dar o nome para ele, nós consideramos apenas esse grupamento. Portanto, olhando apenas para essa estrutura, esse carbono aqui, ele é secundário. Por isso, a gente chama de sec-propil, para fazer essa diferenciação, ok? Da mesma forma, esse sec-propil, ele ainda pode ser chamado de isopropil. Vocês podem encontrar essa ramificação com estas duas nomenclaturas. Por que iso? O prefixo iso, ele vem de igual. Se nós traçássemos um plano exatamente aqui sobre esse carbono, que é onde está ligado na cadeia principal, nós teríamos dois lados iguais, teríamos simetria. Por isso, iso. A palavra iso, ela aparece nessas situações. Portanto, essa estrutura pode ser chamada tanto de sec-propil quanto de isopropil. E aí percebam que, quanto maior o número de carbonos, maior a variedade. Vejam o caso agora do butil. Por isso que nós temos aquela regra, que é justamente para nos facilitar, que diz o quê? E quando nós formos selecionar a cadeia, é preferível selecionar uma cadeia com um maior número de ramificações, porque aí nós teremos grupos menores, é mais fácil de dar nome, ao invés de selecionar um único grupamento com uma ramificação maior. E aí as nomenclaturas são mais complexas. Mas vamos lá. Observem, por exemplo, aqui. Digamos que eu tenho aqui uma cadeia principal, né, lá com um número maior de carbonos, pode ter insaturação, pode ter grupo funcional, e aí sobrou esse grupo que tem 4 carbonos. 4, pela tabelinha, nós chamamos de but. Como é uma ramificação, terminou com il. Então, o radical butil. Se ele estiver ligado por uma das extremidades, tanto faz o lado, eu simplesmente chamo de butil. Ou ainda poderia colocar como N-butil, assim como aparece aqui para o propil. Seguindo adiante, olha só. Ele pode estar ligado não pela extremidade, mas por esse segundo carbono aqui. Tanto faz. O lado que a gente vai contar pode vir pela esquerda, neste carbono, ou pela direita, neste carbono. Qualquer um dos dois correspondem ao tipo de carbono secundário. Então, novamente, nós vamos representar, quando estiver ligado nesta posição, essa ramificação como sec-butil. Ok? Da mesma forma, olhem aqui. Esse é um grupamento que sobrou lá da cadeia principal. Eles estão juntos. Olhem a configuração que nós temos aqui. Temos 4 carbonos, por isso é um butil. Mas agora ele está ligado pelo carbono terciário, ó, ligado a 3 carbonos, ok? Aí, no caso do butil, nós ainda temos que tomar cuidado para não nos confundirmos com o isobutil. Percebam que eu falei anteriormente para vocês que se nós traçarmos um plano e tivermos lados iguais, se eles forem simétricos, eu posso usar essa denominação de iso, ok? Que são lados iguais. Só que acontece esse comportamento para essas duas estruturas, ó. Eu tenho apenas um carbono em cada lado, porém, elas estão ligadas por carbonos diferentes. Esse carbono aqui, por exemplo, ele já não é mais terciário, e aqui é terciário, ok? Em função disso,
na regra de nomenclatura, para que a gente consiga diferenciar esses 4 radicais butil, nós vamos usar, neste carbono aqui que é terciário, o prefixo terc, e vamos deixar para essa situação aqui o prefixo iso, ok? E aí existem outras ramificações, logicamente, com maiores números de carbonos, algumas ramificações que vão ter também insaturação. Nós vimos que nós devemos escolher a cadeia principal sempre, né, a preferência com insaturação, mas há algumas situações em que não é possível fazer isso. Então, elas também recebem a nomenclatura de acordo com a ramificação. Mas a gente vai deixar para ver esses outros exemplos mais adiante, para não sobrecarregar aí a nossa cabeça, ok? Vamos adiante então os exercícios? Bom, vamos dar nome então para essa estrutura orgânica. Primeira coisa que nós sempre vamos fazer é o quê? Identificar a cadeia principal, que será sempre aquela com o maior número de carbonos permitidos, ok? Como essa cadeia ela não tem grupo funcional, porque nós ainda não iniciamos o estudo das cadeias com grupos funcionais, e também não tem insaturação. Então é bem simples, basta observar o maior número de carbonos. Se nós começarmos dessa extremidade, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! Nós temos sempre que ficar atentos. Nós podemos andar de diferentes formas na cadeia e nós queremos a maior possível. O que nós não podemos fazer é começar numa extremidade, vir até a outra, voltar para abraçar todos os outros carbonos. Mas uma vez que a gente consiga andar linearmente, ou não necessariamente linearmente, né? Mas andar por essa cadeia uma única vez, de uma extremidade até a outra, com o maior número de carbonos, essa é a cadeia principal que vai ter validade, ok? Nós notamos agora a presença de uma ramificação. Sobrou esse carbono, nós temos uma ramificação e vamos começar a dar o nome justamente por ela, para já manter a nossa organização. Então, começando pela ramificação. Ramificação com um carbono, mete, como é a ramificação, metil. Seguindo o nome da nossa cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nós chamamos de X. Como tem apenas ligações simples, AN. Como é um hidrocarboneto, terminou com um O. Para finalizar, falta apenas nós indicarmos a posição desse grupo, dessa ramificação. Se nós iniciarmos dessa extremidade, 1, 2, 3, do contrário, 1, 2, 3, 4. Então, como aqui eu tenho um caminho mais curto, e a preferência é sempre caminhar pelo menor lado, o caminho mais curto, para que a gente tenha as menores posições, ok? Vamos adiante. Agora, nessa estrutura, nós temos a presença de uma insaturação. Quando nós tivermos insaturação, obrigatoriamente nós vamos passar por ela, ok? A menos, numa situação mais complexa, que nós não consigamos abraçar todas essas insaturações. Mas vamos adiante. Então, eu já sei que eu vou começar por essa extremidade aqui. E aí eu sigo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! Encontramos uma cadeia que pode terminar nessa extremidade ou eu poderia ter seguido aqui, né? Daria exatamente a mesma. Mas vamos deixar aqui. Selecionada a nossa cadeia principal,
nós temos agora 3 ramificações. Olha lá. Todas essas ramificações, elas são iguais. Mas, lembrando, eu não somo os carbonos para dar um nome. O nome ele é independente. Eu vou juntar depois no final, porque eles são iguais. Mas vamos lá o nome. Um carbono, já vimos que é metil. Como ele aparece 3 vezes, então eu escrevo tri de 3 metil. 3 vezes o radical metil, ok? E aí, nós temos na cadeia principal 1, 2, 3, 4, 5, 6, novamente, 6 carbonos, X. Só que agora nós temos uma ligação dupla em terminação O. Trimetilhexeno. O que é que falta nós fazermos? Indicarmos a posição. Lembrando que agora, como nós temos uma insaturação, entre insaturação e ramificação, quem tem a preferência na ordem de numeração são as insaturações. Então, nós vamos começar justamente dessa extremidade. Desta maneira, esse carbono é o número 1, 2, 3, 4, 5. Então, os radicais metil, eles estão nas posições 2, 4, 5. 2, 4, 5. Percebam que eu tenho 3 ramificações, por isso tri. Então, devem aparecer as 3 posições correspondentes. No caso da dupla, eu não preciso informar a posição dela porque ela sai do primeiro carbono. Caso ela estivesse numa posição diferente, nós também indicaríamos a sua posição, ok? Vamos lá, aqui a nova estrutura. Novamente, nós percebemos aqui a presença de insaturação, então a gente já sabe que vai passar por ela. E aí nós temos que tomar bastante cuidado com a representação dessa estrutura, porque neste exemplo aqui, o exercício ele vem apresentando os hidrogênios que nós temos no carbono, né? Ele abre aqui essas ligações, mas aqui, ó, fica bem escondidinho um C2H5. E se nós passarmos o olho rapidamente, é bem possível que a gente considere isso aqui como um único grupo, o que vai estar errado, logicamente. Então, nós vamos selecionar a cadeia considerando que aqui eu tenho 2 carbonos. E ainda, para que a gente consiga visualizar o que tem aqui dentro, qual é o tipo de ligação que aparece ali, convém, então, nós abrirmos essa extremidade aqui. Então, eu vou reescrever essa estrutura abrindo essa parte final aqui. Percebam que nós temos 2 carbonos, ok? Então, já coloquei os 2 carbonos aqui. E aí nós temos 5 hidrogênios para distribuir, que correspondem justamente às ligações faltantes aqui do carbono. Ou seja, esses 2 carbonos que nós temos aqui embaixo, eles continuam sendo saturados. Eles não possuem duplas ou triplas ligações, ok? Lógico que se nós tivéssemos menos hidrogênios, aí nós teríamos que completar aqui com uma dupla ou uma tripla. Feito isso, agora acho que fica bem claro que a nossa cadeia é essa aqui, correto? Novamente, sobrou uma única ramificação que já nos é conhecida. Esse é o radical metil. Dentro da cadeia principal, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 novamente. 6 X. Agora nós temos uma tripla in terminação O.
Vamos às posições. Vimos que a preferência é sempre começar do lado mais próximo da insaturação, portanto, a tripla está na posição 2, eu indico a sua posição aqui na frente, enquanto que do metil nós teremos ela na posição 4. Ok. Vamos trabalhar agora um exemplo de cadeia fechada. Nós temos também aqui 1, 2, 3 grupamentos que são radicais metil. Como eles se repetem 3 vezes, eu escrevo trimetil. A cadeia principal já vai ser a nossa própria cadeia fechada, certo? Então, lembrando que a cadeia fechada, o que altera no nome é que nós acrescentamos a palavra ciclo. Ciclo que eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos aqui dentro. 4, but. Ligações simples, an, terminação o. Então, a minha cadeia principal é um ciclo butano e eu tenho 3 ramificações, 3 radicais metil. Vamos às posições? Lógico que quando nós temos uma cadeia fechada, inicialmente nós poderíamos começar a contar a partir de qualquer carbono. Como nós temos ramificações nesses dois lados aqui, aliás, nesse lado, né, nessas duas pontas, nós vamos atribuir a numeração 1 em um desses carbonos. Como aqui nós já temos as duas ramificações juntas, nós vamos manter o número 1 aqui, logicamente, para que a gente tenha sempre as menores posições, certo? 1, 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, trimetil, ciclo butano. Ok? Para a gente fechar esse exercício, vamos trabalhar então com um outro exemplo de cadeia fechada. Esse tipo de cadeia que vocês já viram lá na classificação das cadeias é uma cadeia fechada chamada de aromática. Aromática. E essa cadeia em especial, eu vou dar um nome para ela separadamente aqui, certo? Nós temos, ela é um ciclo, porque é fechada. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos X. Temos dupla ligação, que aparece 3 vezes, então eu tenho tri-en. Olha só, 6 carbonos X, 3 duplas, tri-en. É um hidrocarboneto, terminou com O. Lembra que a gente usava lá uma vogal de ligação? Só para não deixar o nome quebrado? É hexatrieno. Ah, professor, eu esqueci de colocar o A, vai estar errado? Não, não vai estar errado porque a informação, ela se mantém. Vocês não estão omitindo alguma informação importante. O A é apenas uma vogal de ligação. Mas a gente precisa estar familiarizado porque essa vogal vai aparecer nos exercícios que vocês receberem prontos, nas questões de vestibular e assim por diante. Então, ele é apenas uma vogal de ligação e que nós precisamos indicar a posição. Percebam que qualquer um dos carbonos que eu escolher nessa cadeia, qualquer um deles, vai ter uma ligação dupla. Se eu escolho esse, ó, tem aqui, 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 aqui. Então, a princípio, qualquer um desses carbonos pode ser o número 1. E como elas estão intercaladas, percebam que eu sempre terei as posições 1, 3 e 5. Lógico, eu vim caminhando no sentido horário. E se eu quiser caminhar no sentido anti-horário, professora?
O que que muda? Vou caminhar no sentido anti-horário. Vou considerar esse carbono aqui. Eu não posso mais agora chamar esse carbono de número 1, se eu quiser ir para o lado anti-horário. Por quê? Se esse é o número 1 e esse aqui for o número 2, aí eu não estou passando pela dupla, então a minha posição ela não vai estar correta. Eu sempre tenho que passar pela insaturação na hora de dar essa numeração. Então agora eu chamo de número 1 esse aqui, ó. Aí sim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E percebam que se mantém as posições 1, 3 e 5, que é onde começam essas duplas, ok? Bom, esse aqui é o nome oficial dessa estrutura, ciclo 135 hexatrieno. Mas ele tem um nome que nós chamamos de nomenclatura usual, que são os apelidos que a gente dá a algumas estruturas, já que elas são comuns ou que elas têm alguma função, né, na indústria, no cosmético, no produto de limpeza e assim por diante. Eles recebem, né, nomes que são fáceis, né, para a população em geral fazer essa associação. E essa estrutura aqui, ela recebe o nome de benzeno. Percebam que isso aqui eu chamo de nomenclatura oficial, porque eu sigo passo a passo as regras de nomenclatura. Aqui eu tenho um nome usual. Pelos nomes usuais, nós não necessariamente conseguimos, né, reproduzir as regras, como aqui. Benzeno. O en até me sugere a dupla, o o me sugere o hidrocarboneto, mas e o ben? Bom, então, para a gente, né, ir se familiarizando com essa estrutura também, ela pode aparecer com esses dois nomes, tá? Nas questões de vestibulares. Então, a gente tem que reconhecer algumas delas. Não são muitas que a gente precisa memorizar, mas é importante que aquelas que são mais conhecidas, as que são mais utilizadas nos vestibulares e questões do Enem, a gente consiga guardar. Então, já vão memorizando aí que o nosso anel aromático, ele é conhecido como benzeno. Mas vamos voltar então à nossa estrutura, porque além do benzeno, que é a nossa cadeia principal, nós temos essa ramificação, ok? É um único grupo que tem 3 carbonos. E quando nós temos 3 carbonos, pela tabelinha, é prop, ok? Então, esse aqui seria o radical propil. Entretanto, vocês lembram que quando ele não está ligado pela extremidade, eu tenho que dizer o nome correto dessa estrutura. Por onde ele está ligado? Neste caso aqui, ó, é o propil que está ligado pelo carbono do meio, que eu posso chamar tanto de sec-propil quanto de isopropil. Ou sec. Ok? Qualquer um desses dois nomes aqui é válido para essa estrutura. E aí, ela pode aparecer com seu nome oficial, mas também poderia aparecer simplesmente como benzeno, isopropil benzeno ou isopropil ciclo 135 hexatrieno. Ah, professora, por que você não colocou numeração aqui no isopropil? Porque agora o carbono que eu chamo de número 1, ele vale tanto para a dupla quanto para essa ramificação. Certo, meus amores? Então, meus amores, conforme combinado, nós vamos passar a estudar agora outras funções orgânicas, ok? E vamos iniciar então com as funções oxigenadas,
como o nome já sugere, elas vão possuir pelo menos um átomo de oxigênio na sua estrutura. Entretanto, existem outras funções que também são ditas oxigenadas, que também terão oxigênio. Nós vamos iniciar com aquelas que possuem o grupo OH, que é chamado de hidroxila, ou ainda oxidrila. Bom, dentro das funções oxigenadas que possuem como grupo funcional o OH, nós teremos um álcool, um enol e um fenol. A primeira coisa que a gente tem que conseguir entender nesse momento é perceber a diferença de uma função para outra. Quando que eu classifico como uma função álcool, uma função enol e uma função fenol? Percebam que, quando o OH estiver ligado a um carbono saturado, nós teremos então a função álcool. Carbono saturado, aquele que tem apenas ligações simples. Não quer dizer que no restante da cadeia não possam aparecer insaturações, mas o carbono, onde a hidroxila está diretamente ligada, deve sim ser composto apenas de ligações simples. Diferente de um enol, quando a hidroxila está ligada diretamente a um carbono com dupla ligação. E um fenol, como já fica bem evidente aqui, nós temos a hidroxila ligada ao anel aromático, ok? Portanto, então, álcool, OH no carbono saturado, ou o nosso conhecido carbono sp3, correto? Enol, OH ligado ao carbono da dupla, que é o nosso conhecido carbono sp2, e fenol, OH ligado ao anel aromático, certo? Vamos então passar aqui algumas estruturas para a gente identificar a nossa compreensão. Vamos identificar aqui os grupos funcionais que nós temos aqui correspondentes. A gente percebe na primeira estrutura, lembrando que nós temos aqui um carbono, aqui outro e aqui outro. Nós temos, além do nosso grupo funcional, nós temos uma insaturação. Mas quando eu pergunto qual é a função deste composto, qual é a função química dele, eu sempre vou prestar atenção onde o OH está ligado. Como ele está ligado a um carbono saturado, porque esse carbono aqui ele só tem ligação simples, então eu classifico essa função como um álcool. Da mesma forma, eu observo agora essa estrutura, é um álcool de cadeia fechada e novamente eu presto atenção no carbono onde ele está ligado. Como esse carbono é saturado, novamente nós temos um grupo funcional álcool. Seguindo adiante, eu observo o carbono onde esse OH está ligado. Agora, nesse carbono nós temos uma dupla ligação. Portanto, agora nós classificamos essa estrutura como um enol. E aqui, nessa estrutura nós temos um OH cujo carbono ele é saturado, portanto, aqui nós temos uma função álcool, mas nós também temos um OH ligado ao anel aromático, que é um fenol. Ah, professor, isso pode acontecer? Sim, isso vai acontecer, inclusive com funções diferentes. É o que nós chamamos de funções mistas. Então, ele apresenta mais de um grupo funcional em sua estrutura. Não tem problema, o que nós temos que perceber é que a classificação deles é diferente. Então, essa estrutura aqui, ela apresenta dois grupos funcionais, um álcool e um fenol. Na sequência, nós vamos dar um pouquinho mais de atenção aos álcoois, justamente porque são os compostos em que a gente tem uma maior variedade e tem uma maior aplicação na indústria, inclusive nós utilizamos ele no dia a dia,
seja na limpeza, seja em bebidas alcoólicas e principalmente nesse momento de pandemia em que se fala muito na utilização do álcool, ok? Então vamos passar à classificação desses álcools. Nós podemos classificar o álcool, por exemplo, de acordo com o tipo de ligação que eu tenho em toda a cadeia agora, tá? Repetindo, quando eu for classificar o álcool, eu estou olhando para toda a molécula, então eu olho para toda a sua cadeia, se tem saturação ou não, ok? Bom, o que é um álcool saturado? Saturado, que só tem ligações simples, perfeito. Insaturado, eu tenho pelo menos uma insaturação, pode ser dupla, pode ser tripla, mas deve conter pelo menos uma insaturação na sua cadeia. Nós também podemos classificar quanto ao número de hidroxilas. Quantos OHs aparecem lá nessa estrutura? Então, de acordo com o número de OHs, nós podemos dizer que ele é um monoálcool. Mono significa um. Então, nós temos apenas uma hidroxila. Um diálcool tem dois, um triálcool, um tetraálcool e assim por diante. Geralmente, quando aparece um número maior de OHs, eles já são classificados como poliálcool, ok? Bom, e para fechar então essa etapa, com relação à nomenclatura, como que nós damos nome aos álcoois, enóis e fenóis? Independente da função, se é um álcool, enol ou fenol, nós seguimos os mesmos passos que nós seguimos até agora com relação aos hidrocarbonetos. Selecionamos a cadeia principal com maior número de carbonos. Se tiver grupo funcional, esse carbono deve fazer parte da cadeia. Se tiver insaturação, a insaturação faz parte da cadeia. Seguimos exatamente os mesmos passos, utilizamos a mesma tabela de nomenclatura para os carbonos e ligações. A única diferença é que agora a terminação desse nome será OL e não mais o O, como a gente utilizava lá nos hidrocarbonetos. Agora, no álcool, enol e fenol, a terminação do nome será OL. E só para a gente reforçar também, como nós temos agora a presença de um grupo funcional, na hora de numerar essa cadeia, a preferência é do grupo funcional, ok? Então, nós sempre vamos numerar a partir do lado mais próximo do OH. Vamos ver como é que fica nos exemplos? Bom, então passando aos exemplos de nomenclatura, nós temos aqui a nossa cadeia carbônica, temos a presença do nosso grupo funcional, que já podemos antecipar, trata-se de um álcool, correto? Como eu sei que é um álcool? Porque o OH está ligado a um carbono saturado. Bom, vamos reconhecer aqui a quantidade de carbonos que nós temos. Temos 3 carbonos. Seguindo a nossa tabelinha, 3 carbonos prop. Como as ligações são simples, an. Agora, toda vez que nós tivermos a presença do OH, a terminação será ol. Então, este composto aqui se chama propanol. Preciso indicar a posição do OH? Não, porque agora, na hora de numerar a cadeia, nós começamos pelo lado mais próximo da função. Então, nós temos um propanol. E o 1 não obrigatoriamente precisa aparecer. Se colocar, lógico, não está errado. Vamos adiante. Continuando, novamente nós identificamos a nossa cadeia carbônica e percebemos que agora ela é insaturada. Portanto, esse álcool ele é classificado como um álcool insaturado. Mas não deixou de ser álcool, por quê? Porque este carbono, onde o OH está ligado, ele continua sendo saturado, ok? Então, novamente, nós temos 3 carbonos nós chamamos de prop. Como agora tem uma dupla, nós chamamos de en. E ainda temos o OH, que termina com
ol. Por que que eu já estou escrevendo separadamente? Porque agora nós temos também a posição da dupla ligação para informar, certo? Então, nós vamos dividir o nome para indicar separadamente as funções, aliás, as numerações correspondentes, certo? Se nós escrevêssemos apenas 2-propenol, nós ficaríamos na dúvida se o OH estivesse, por exemplo, na posição 2, que poderia acontecer. Por isso, nós dividimos o nome para indicar corretamente a numeração correspondente do nosso interesse. Bom, na seguinte, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, X. Ligação simples, AN. Agora, nós temos 2 OHs. Nós sabemos que a terminação será OL. Mas nós não vamos escrever apenas hexanol. Nós temos 2 OHs, nós temos que dizer que há 2, por isso usar o prefixo di. Hexandiol. Notem que o nome ele fica quebrado, né, novamente, hexandiol. E aí vocês vão perceber agora, nos exercícios, a presença de uma outra vogal de ligação, que é o O. E aí nós passamos a ter o hexanodiol. Precisamos indicar a posição? Sim. Sempre ficar atento à posição. Vamos começar do lado mais próximo, portanto, 2 e 4. Ok? Aqui nós temos um exemplo de cadeia fechada. Continua como a gente dava nome lá para os hidrocarbonetos, ciclo, que é cadeia fechada. Temos 5 carbonos, pente, ligação simples, AN, OH, OL. Como é a posição 1, só existe esse grupo funcional, automaticamente eu começo a numerar por aqui. Então, nós teremos aqui o ciclo pentanol. Esta é a forma mais comum de aparecer. No entanto, nós também podemos encontrar na nomenclatura o nome hidroxi escrito separadamente. E aí nós teríamos assim, ó, hidroxi, que é o nome do OH, ciclo, pentano, ok? Então, esta nomenclatura aqui, ela também pode aparecer, mas esta daqui, repito, é a mais comum. Bom, até agora nós tivemos todos os exemplos de álcoois. Aqui, relembrando, nós temos agora um fenol. Por que fenol? OH ligado ao anel aromático, ok? O fenol, ele já tem esse nome, né? Comercialmente ou usualmente, como nós dizemos, ele é conhecido como fenol. E isso já é o suficiente para dar o nome. Entretanto, existem outras variações. Assim como no caso anterior, nós podemos encontrar o hidroxi escrito separadamente. E aí esse hidroxi está ligado no quê? Se eu quiser dar o nome apenas para o anel aromático, usualmente ele é conhecido como benzeno. Então eu ainda posso encontrar como hidroxibenzeno. E ainda existe a terceira forma, que é a nomenclatura oficial, né? Essa que a gente segue passo a passo, indica as numerações. Neste caso aqui, ela fica um pouquinho mais complexa, por isso o mais comum é de nós encontrarmos, neste caso, a nomenclatura usual. Mas vamos ver como que fica a nomenclatura oficial, se nós formos utilizar aqui todas as posições das duplas e assim por diante. Então, nós teríamos aqui um hidroxi, o não é obrigatório indicar, repetindo, porque automaticamente as duplas aqui elas sempre terão as mesmas posições, 1, 3 e 5, e o OH automaticamente sai
da primeira posição. Então, hidroxi, ciclo, 1, 3, 5, hexatrieno. Ok? Uma outra variação também, antes que eu esqueça, a gente também pode encontrar aqui como benzenol. Não é tão comum, mas é uma outra nomenclatura usual que ainda pode aparecer, tá? Para essa situação aqui. Vamos adiante. Agora, quando nós tivermos uma ramificação, o que muda? Nada, seguem as mesmas regras que a gente viu até agora. Identifiquei a minha cadeia principal, a maior possível, sobraram 2 ramificações. Ramificação com um carbono nós chamamos de metil. Como tem 2 vezes, dimetil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 carbonos, X, ligação simples AN, e agora tem o OH, OL. Logicamente, nós já vimos as regras e nós devemos começar pelo lado mais próximo do OH. Por isso, o OH na posição 1 não precisa aparecer. E na posição 2 e 3, os 2 radicais metil, ok? Mais um exemplo para a gente concluir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos na cadeia principal, sobrou essa ramificação. Novamente, a ramificação de um carbono é metil. Na cadeia principal, nós temos 7 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos uma dupla ligação e ainda temos o OH no final. Então, no final não, né? OL no final. O OH não está no final da cadeia. E justamente vamos aproveitar agora para a gente indicar as posições, lembrando que a preferência é do grupo funcional. Portanto, eu começo a numerar da direita para a esquerda. Assim, nós temos a posição 3 para o OH, a posição 6 para a dupla e também posição 6 para o radical metil. Ok? E agora, se nós quiséssemos trabalhar com um outro exemplo, se nós quiséssemos fazer ao contrário, se nós agora tivéssemos o nome e nós queremos desenhar essa estrutura, é uma outra forma de trabalhar essas atividades. Então, nós queremos desenhar a estrutura do 3-etil, 2-metil, 3-pentanol. Vamos começar, logicamente, pela cadeia principal. Pente, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Como que eu sei que a cadeia é aberta? Porque eu não vejo a palavra ciclo escrita no nome. Então, a cadeia é aberta. Todos com ligação simples e tem um OH. Onde que eu vou colocar esse OH? Na posição 3. Então, nesse caso, como eu estou desenhando, eu vou escolher numerar da esquerda para a direita. Então, 1, 2, 3, vou colocar aqui o meu OH. Tanto faz representar para cima ou para baixo, porque aqui nós não estamos trabalhando com a questão das configurações, das ligações, os seus ângulos. Basta que a gente represente a sua localização. Seguindo. Também na posição 3, nós temos um radical etil. Lembra que et são 2 carbonos. Então, eu vou colocar um grupo com 2 carbonos. E na posição 2, um radical metil, que tem 1 carbono. E assim ficou a nossa estrutura. Só mais um exemplo, então, para a gente concluir. Fenol. O nosso conhecido fenol, anel aromático,
tem um OH, que já vai ser a primeira posição, eu poderia colocar em qualquer carbono da cadeia, que mantém a posição 1. E na posição número 3, então 1, 2, 3, eu tenho um terc-butil. Vocês se recordam o que era o terc-butil? É uma ramificação que tem 4 carbonos, mas que ela fica organizada de forma que eu tenha um carbono terciário e é por aqui que ele se prende na minha cadeia, ok? Eu vou fazer isso aqui. Então, olha lá. Tá montado então a nossa estrutura. Bom, galerinha, vamos então nos dedicar às nossas atividades, estudar com responsabilidade, comprometimento, carinho, que lá na frente a gente vai colher tudo isso. Vocês podem ter certeza que os frutos serão muito bons, ok? A gente vai poder também descansar e relaxar, né, Pedro?